Opa, estamos começando agora mais um Conexão Empreendedora, diretamente aqui mais uma vez, do Hub do Sebrae, para a gente poder já mostrar para você os destaques da ovino-caprino-cultura, exatamente, porque Santa Catarina é um grande polo, de ovinos e caprinos, e no programa de hoje a gente também vai falar do mercado consumidor de saúde e bem-estar, que está em alta, Isso você acompanha no nosso Observatório do Sebrae. Então, fica com a gente, nosso Conexão Empreendedora de hoje está só começando. E Santa Catarina é o polo tão importante, de ovinos e caprinos, que a gente resolveu até separar uns dados aqui para você conhecer melhor esse setor. Confere com a gente. A prioridade é aumentar a produção de ovinos e caprinos e assim melhorar a rentabilidade do produtor rural. Hoje existem 348 mil ovinos e 34 mil caprinos no território catarinense. A meta também é superar o abate informal aqui no estado. As parcerias entre o Sebrae e o governo do estado têm o objetivo de qualificar o manejo, melhorar a genética dos animais e formalizar o setor, porque Santa Catarina tem um grande potencial de crescimento nessa área. E a ovino-caprino-cultura é uma excelente opção de renda para as famílias que vivem no campo, especialmente as pequenas propriedades rurais. Muito bem, tá aí então, grande polo de ovino-caprino-cultura, e a gente já está recebendo aqui no Hub do Sebrae também o Felipe Andrade, que é o gestor do projeto de ovino-caprino-cultura aqui do Sebrae Santa Catarina. Tudo bem? Tudo bem. Tudo certo, Felipe? Obrigado por nos atender aqui no Hub, na casa de vocês, no próprio Sebrae. Receber. Maravilha, obrigado, querido. E olha, já para a gente entender um pouquinho, o Sebrae vem dando bastante importância para esse setor, de ovino-caprino-cultura. Por que dessa relevância tão grande? Porque a gente vê, claro, que o setor está crescendo cada vez mais, Exatamente. Foi feito um diagnóstico inicial nos anos de 2023, 2024. Esse diagnóstico demonstrou a força do mercado e o que era um mercado em ascensão. Então, muitas vezes, os produtores têm como barreira a comercialização dos seus produtos, e nessa identificação de que o mercado de ovinos e caprinos estava uma demanda muito grande, então a gente notou que a demanda estava invertida, então a gente tinha que aumentar a produção, produzir com qualidade que o mercado estava demandando. Então é mais fácil trabalhar dessa maneira quando você já tem o escoamento da produção direcionado. Claro. Agora, qual era a demanda maior? Era o mercado catarinense mesmo ou até outros estados? O mercado catarinense também aquecido, mas principalmente de outros estados. Os polos consumidores são os grandes centros ali, São Paulo, Rio de Janeiro, que são os maiores compradores e consumidores dessa carne, que é uma carne gourmet, uma carne de primeira linha, vamos dizer assim. Sim. Então, são os mercados que pagam mais por esses produtos, e mercado que está demandando muito pelo produto catarinense, que ele é diferenciado, ele tem reconhecido pela qualidade da produção e o rastreamento dessa produção também. Agora, precisava produzir mais, então, para atender esse mercado, não é? Exatamente. Precisamos produzir mais e produzir com qualidade e com rastreabilidade e produtos saudáveis, Sim, uma população, uma qualidade, Exatamente. Então, esse é o trabalho do Sebrae, fazer essa ligação entre os elos dessa cadeia produtiva e fazer com que ela dê frutos para o produtor rural lá na ponta. Agora, já fizeram um diagnóstico, por exemplo, das principais regiões aqui em Santa Catarina, onde é possível, por exemplo, haver essa maior produção de ovinos e caprinos? Sim, teve esse diagnóstico inicial ali no ano de 23, 24. Sim. E ele identificou para a gente aonde estão esses produtores, aonde estão os polos produtores de ovinos e caprinos. E a partir desse diagnóstico, a gente tomou as decisões de como atuar, como direcionar as ações baseada nesses polos produtores e onde deve ser incentivado. Então, locais que já têm a vocação, o território tem essa vocação, então a gente pode beneficiar com as ações previstas no projeto. E quais são essas cidades, as propriedades que mais tem? Principalmente são focadas na região de meio oeste ao extremo oeste, a região centro-norte, ali Caçador, mais especificamente a micro-região de Omerê, que é uma cidade de referência, que é baseada praticamente na ovinocultura. Ali tem a sede da Covicap, que é a cooperativa dos produtores. Sim. Então são regiões muito aquecidas com essa produção de ovinos e caprinos. Agora, o papel do Sebrae é realmente abrir esses mercados,
e dar ferramentas para que realmente esses produtores possam crescer em termos de produção. Exatamente, a gente dá, em parceria com o Senar, esse projeto é feito com o Senar, com o governo do estado, com a Secretaria de Agricultura. Então ele é feito a muitas mãos para que a gente consiga conectar todas essas entidades, fazer com que a assistência técnica chegue a esses produtores, principalmente através do ATEG, que é um programa do Senar, e também com as biotecnologias, as tecnologias que o Sebrae fornece a esses produtores, para melhorar a qualidade genética, as ações feitas no rebanho e também as de beneficiamento, junto às indústrias de beneficiamento, às agroindústrias, para que toda a cadeia seja conectada e tudo flua de maneira coerente. Agora, o que o Sebrae percebeu, por exemplo, que esses produtores mais precisam para poder aumentar a produção? Só para a gente entender melhor. Foi identificada essa necessidade da assistência técnica, né? Também é uma deficiência, muitos produtores. E lá no diagnóstico inicial, quando a gente começou, sentava-se com os produtores e perguntava por que você não investe mais na ovinocultura? Porque normalmente nas pequenas propriedades catarinenses, ela está ali como a terceira, a quarta atividade dentro da propriedade. Sim. Então, por que você não investe mais na ovinocultura ou na caprinocultura? Ah, porque eu não tenho para quem vender. E quando a gente conversou com o mercado, por que não investe mais na agroindústria? Por que você não investe mais na ovinocultura? Porque você não vende mais esse produto? Não, porque eu não tenho produto. Então faltava essa conexão entre o setor comercial, o setor de beneficiamento e o setor produtivo. Talvez então, porque até não tinha informação, às vezes, para esses produtores, que dizem, olha lá, o mercado de São Paulo está precisando dessa carne. Isso, né? Exatamente. Então uma das nossas ações é também, por conta de serem produtores pequenos, na sua maioria, que é a característica catarinense, eles não viabilizavam uma logística para um abatedor ou para o abate formal. Então, o abate formal é o principal gargalo hoje, que o informal acaba matando o formal, por conta de preço, dessa concorrência praticamente desleal, vamos dizer assim. Sim, claro. Mas com a viabilização dessa logística, através dos núcleos de produtores, é possível nessa organização viabilizar carga e esses produtores comercializassem formalmente, ganhando até mais do que o abate informal. Então, a partir do momento que tem essa virada de chave, que o produtor percebe, chega a informação de que ele pode vender de maneira formal e ganhando mais do que com a informalidade, não tem por que ele continuar na informalidade. Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, a gente tem imagens aqui lá de Dionísio Cerqueira, se não me engano, aconteceu um evento lá. Perfeito. Né? Como é que foi esse evento? Foi o lançamento regional do projeto, né? Ele é um projeto estadual, então abrange todo o estado, mas o Extremo Oeste, representado nesse caso por Dionísio Cerqueira, a gente optou por fazer, por conta da parceria, fazer esse lançamento regional do projeto ali em Dionísio Cerqueira. Olha só que legal, porque lá realmente é um mercado também grande, quer dizer, onde tem bastante produtores também. Isso, o Extremo Oeste ali tem uma vocação muito grande para isso. Por conta também do declínio da produção de leite, dos produtores de leite, essa tem sido uma cadeia um pouco problemática. A ovinocultura se enquadra muito bem nesses pequenos produtores que então começam a investir um pouco mais, tem capital e tem capacidade de investimento ali e conhecimento técnico para estar investindo nessa atividade e em detrimento da que vinha tendo problemas, que é do leite, né? Do leite bovino. Olha só, esses eventos, na verdade, que o Sebrae faz, ajudam a conscientizar também os produtores, né? E a levar informações para eles sobre esse mercado. Perfeito. A gente sempre demonstra um case de produtores e um case também com as agroindústrias, né? Então, os frigoríficos que estão demandando, estão dizendo, olha, eu estou precisando de produto, produzam que eu tenho, vou comprar. Claro, então, já tem a certeza, né? Isso, essa garantia de compra é o que vem dando uma fortaleza para o projeto também. Que ótimo. Aliás, a gente tem também um evento que aconteceu na cidade de Lages, né? Na Serra Catarinense. A gente vai acompanhar agora junto com a nossa equipe. A Serra Catarinense passa a integrar uma estratégia estadual que une diferentes forças pelo desenvolvimento da ovino-caprinocultura. O projeto, construído em parceria entre o Governo do Estado, Sebrae, FAESC, SIDASC e EPAGRE, aposta na organização da produção e na conexão com o mercado. Um movimento que busca dar mais competitividade e sustentabilidade à atividade rural. O Sebrae, juntamente com o sistema FAESC-Senar, iniciou esse projeto em 2016 para desenvolver a cadeia da ovinocultura em Santa Catarina. E hoje
juntamente com a Secretaria da Agricultura do Estado, através da IPAGRE e da SIDASC, esse projeto vem se consolidando, porque o sistema FAESC-Senar, através do ATEG, ele faz o trabalho da porteira para dentro, onde ele vai trabalhar com gestão da propriedade, melhoria de pastagens, e o SEBRAE vai trabalhar da porteira para fora, que é onde vai trabalhar com comercialização, abrindo novos mercados, abrindo portas novas para poder fazer a comercialização dessa carne. E a Secretaria da Agricultura, através do FDR, vai trabalhar com o fomento, aonde através de projetos junto à IPAGRE, do Fundo de Desenvolvimento Rural, o produtor tem a possibilidade de financiar os animais para pagar em 5 anos sem juros. Nós temos uma parceria muito grande através do sindicato que representa os produtores com a Federação da Agricultura, o Senar e o SEBRAE. E através desses projetos surge a ideia de se ajudar o produtor a resolver os gargalos que existem na atividade. A atividade de ovinocultura, de caprinocultura, é uma atividade extremamente explorada aqui na nossa região, tem um histórico de muitos anos, no entanto ela possui alguns gargalos. E esses gargalos podem ser resolvidos através de técnicas, através do incentivo, e isso essas entidades unidas vão procurar ajudar ao produtor. A IPAGRE, a SIDASC e a Secretaria da Agricultura do Estado de Santa Catarina, ela vem fortalecendo, atuando para fortalecer as cadeias produtivas. E a ovinocaprinocultura é uma das cadeias muito importantes que nós temos aqui no nosso estado. Então, as instituições, a IPAGRE, através do conhecimento, levando política pública, vem para fortalecer essa importante cadeia produtiva do nosso estado. O SEBRAE foi precursor junto com o governo do estado na busca pelos recursos necessários para esse projeto, diagnosticando inicialmente toda a cadeia produtiva, onde estavam esses produtores, para que a gente pudesse identificar os problemas e fazer com que as ações projetadas a seguir tivessem maior assertividade para os produtores de ovinos de Santa Catarina. Bom, o diagnóstico foi bem amplo, então foram 380 diagnósticos realizados em todas as regiões do estado, todas as regionais, e com um questionário bem amplo, abrangendo a parte produtiva, as tecnologias que usavam, as necessidades e os gargalos que os produtores entendiam como essenciais para serem resolvidos para que a ovinocultura e a caprinocultura alavancassem em Santa Catarina. O SEBRAE ajuda principalmente nas biotecnologias implementadas com melhorias genéticas, o apoio com o ATEG Senar para assistência técnica dos produtores, tudo isso é diretamente aos produtores. E esse acesso ao mercado também, essa organização, a criação de núcleos de produtores para viabilizar carregamentos, viabilizar logística, para que esses produtores forneçam os seus animais, os seus cordeiros, para um abate formal em frigoríficos legalizados. Para quem está no campo, o projeto representa mais do que investimento. É a chance de produzir com mais segurança e previsibilidade. Com apoio técnico, organização da cadeia e acesso a novos mercados, produtores passam a enxergar caminhos mais claros para crescer e aumentar a renda. O produtor, ele está com medo de investir sobre aquilo que foi comentado aqui, que é a comercialização. Então eu vejo que encontros, seminários como esses aqui, é muito importante para que o produtor, nós produtor, possamos ver que existe comércio, é só nós ter um produto de qualidade. Na prática, o projeto acontece dentro das propriedades, lado a lado com os produtores. São ações que vão desde orientação no dia a dia até oportunidades de ampliar a produção e chegar a novos mercados. Temos o kit forrageiras, que isso é algo que impulsiona a propriedade, porque para você ter sucesso numa cadeia de produção, primeiro tu tem que pensar em alimentação. E esse kit forrageira, que é da Secretaria da Agricultura através da EPAGRE, isso vem para consolidar. O que está sendo atendida é o acompanhamento técnico, que agora nós tivemos através
das ATEGs, do Senar e do sindicato, e hoje nós temos através do SEBRAE. Na nossa associação, lá em Anita Garibaldi, nós somos em 25 sócios. Nesse primeiro ano, nós já conseguimos encaixar 10 produtor. E esperamos que para o próximo ano a gente consiga encaixar os demais, para que aí sim a gente, com o incentivo, com o manejo adequado, com animais de raça, de qualidade, a gente possa alcançar os objetivos. E todos os produtores que a gente conversa, eles falam a mesma coisa, que a assistência técnica caiu como uma luva para o produtor. Foi no contato direto com quem vive a rotina do campo que começaram a surgir as respostas. A partir desse acompanhamento próximo, foi possível entender onde estavam os principais entraves e construir soluções mais assertivas. Um movimento que aos poucos revela uma forma mais inteligente e conectada de fazer a cadeia girar. A organização da cadeia produtiva é essencial para que o setor se organize, tenha suas funções definidas, tenha apoio à regularização e o combate à informalidade dos animais, do abate e garantindo segurança alimentar para os consumidores. Nós temos dentro da IPAGRE programas específicos, né, que atuam melhorando ou tentando diminuir esse gargalo que nós temos hoje. O produtor, ele sabe produzir, ele tem as ferramentas, como as políticas públicas que a IPAGRE leva, mas nós ainda temos esse gargalo. E um dos focos da IPAGRE, através do Programa de Gestão de Negócios e Mercados, é trabalhar esse foco com o produtor, onde ele saia capacitado, né, através de reuniões, seminários e capacitações que nós fazemos com ele, para que ele consiga perceber melhores mercados, obtendo mais lucro e conseguindo acessar novos mercados e novas instituições. Buscando novos negócios, impulsionando renda, impulsionando que o produtor possa cada vez mais fazer os seus investimentos de forma com que ele tenha retorno econômico em sua atividade. Mas as mudanças não param na comercialização. O projeto também avança dentro da porteira, com investimentos em pesquisa e aprimoramento genético dos rebanhos. Um cuidado que começa na base e reflete diretamente na qualidade e no valor da produção. Vem consolidando e vem trabalhando de forma que a ovinocultura em Santa Catarina, ela está pegando todos os elos da produção. E com isso, vamos impulsionar os negócios e vamos fazer com que o produtor catarinense de ovinos tenha mais renda em sua propriedade. Isso é uma alternativa para com que você diversifique no campo a sua renda. E a ovinocultura com tecnologia, fazendo o seu dever de casa, o produtor com certeza terá uma renda extra e é isso que nós em Santa Catarina precisamos e sempre fomos destaque. Hoje a gente vem trabalhando, fortalecendo os ovino-caprinocultores e os projetos que nós fazemos, como por exemplo através do Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural, visam que esse agricultor financie rebanhos cada vez mais resilientes, com rendas, com genética superior, para que nós consigamos ter cada vez mais rebanhos de genética superior, com produção superior, melhorando cada vez mais os índices de produção do produtor. Quem vive da produção já começa a sentir os reflexos dessas mudanças. Um avanço que anima e mostra o potencial da ovino-caprinocultura na região. E com o trabalho em andamento, o que se vê agora é só o início de uma transformação ainda maior. Antes do projeto eu até brinquei ali, né, que a ovelha eu sabia que tinha lã e que berrava, porque como teve um senhor ali que falou que criavam para doar para uma entidade, para uma festa, a gente não sabia, a gente estava no escuro, estava nadando para cada vez mais se afogando sem saber o que fazer. Aí com a entrada dos técnicos, das orientações, as coisas foram clareando. E hoje a gente já pode dizer que a gente já alcançou aí de 80% a 90% daquilo que a ovinocultura quer
que o comércio quer, que o cliente quer, e a gente estamos no caminho certo, tenho certeza que com a parceria da TEG e com boas matrizes, ótimos reprodutores, uma genética apurada a gente vai alcançar. Há 5 anos atrás eu iniciei com 10 ovelhas e um reprodutor. Hoje eu já tenho um rebanho de aproximadamente 60 matrizes, né? E comercializo em torno de 120 a 150 cordeiros por mês, não só da minha propriedade, né? Com os cordeiros que eu compro. E o objetivo é aumentar, talvez não o número de matrizes devido ao terreno, que não é um terreno muito grande, mas sim em números de compras do cordeiro para mim dar o acabamento final para me mandar para o frigorífico. Agora com esse trabalho do Sebrae, isso aí é como eu falei, caiu como uma luva e a gente só tem que agradecer, né? O nosso objetivo é que o consumidor final tenha produtos de melhor qualidade com preço atrativo. Então, se nós fortalecendo a cadeia produtiva, como por exemplo a da ovino-caprinocultura, nós conseguimos ofertar para o nosso consumidor final produtos de melhor qualidade e com preço mais competitivo, porque nós teremos no mercado mais opções. Então, com certeza, no fim, na cadeia final, que é o nosso consumidor, ele vai ter produtos cada vez melhores, com preços também mais atrativos, melhorando também a sua nutrição. Ele pode conseguir, então, vai ter produtos cada vez mais saudáveis e com preço atrativo, que é o que importa para o produtor, para o nosso consumidor. Aí então o evento em Lages, né? Porque ali também é uma região bastante forte, né? Em termos de ovino, caprinos. Isso, a ovinocultura é bem forte ali na região serrana como um todo. Já foi muito forte na época da produção de lã, que era demandada muita lã, então a região serrana já foi um polo e hoje também por conta desse histórico tem tudo para alavancar e ser uma grande produtora novamente. Também, né? Agora, você tem noção, por exemplo, Felipe, de quando que realmente vocês vão conseguir abastecer mais esse mercado de São Paulo, Rio de Janeiro e até outros? Tem um planejamento disso? Isso, a gente pretende estruturar esse projeto, esse convênio a longo prazo, então para a gente determinar ações a longo prazo, mas no ano de 2024 nossos dados mostram que o déficit de cordeiros foi entre 10 e 20 mil cordeiros só para Santa Catarina, só para essa demanda que a gente tem hoje, né? Então a gente busca, se a gente conseguir aumentar esse rebanho dentro de 3 anos, chegar ao patamar de suprir essa demanda de hoje. Sim. Mas como é uma demanda crescente, pode ser que ela seja latente aí para 5, 10 anos. Esperamos que a demanda continue para que a gente consiga crescer com sustentabilidade e entregar valor para o produtor. Claro, porque à medida também que os produtores aumentem mais a produção, vocês também entram em contato com esse mercado e faz a junção desses dois, tanto o produtor quanto o mercado lá fora. Perfeito, perfeitamente. A gente teve o caso de um frigorífico parceiro que fez a primeira exportação de ovinos, de carne ovina do Brasil, então foi aqui um frigorífico de Santa Catarina que fez essa exportação, primeiro de um volume pequeno de animais certificados com rastreabilidade e já num segundo momento uma demanda de quase que 10 vezes a primeira. Olha só. Então, o mercado também abre possibilidades internacionais para a comercialização da carne ovina catarinense. Claro. Agora, além desses eventos que a gente viu, o Sebrae está preparando novos eventos também para cada vez melhorar ainda mais essa cadeia produtiva? Isso, a gente tem feito esses lançamentos regionais, né, em cada região para valorizar o produtor que está participando, que está inserido no programa e disseminar o projeto, disseminar a ovinocultura e mostrar que é um potencial muito grande ainda para a gente crescer dentro de Santa Catarina. E já dá para adiantar a agenda para esse ano ainda? Além desse de Lages? A gente vai ter possivelmente ali no Vale, na cidade de Indaial. Então a gente vai ter possivelmente na cidade de Indaial, no Alto Vale do Itajaí, mais um para ser realizado ainda em Iomerê, esse no Centro-Norte, e esse de Iomerê vai ter uma grande entrega conciliada, que é a entrega da análise genômica de ovinos, um projeto também, uma ação inovadora, a primeira vez que isso está sendo feito no Brasil, essa análise genômica dos animais do rebanho catarinense, e a entrega vai ser junto ali em Iomerê. A data ainda está a definir, mas provavelmente no mês de abril ou maio. Porque esse incremento, digamos assim, genético, né,
que o Sebrae ajuda a fazer também, vai ajudar não só a melhorar a qualidade desses animais, mas também da carne em si, né? Isso. Mas também aumentar a produtividade para que realmente seja mais eficiente? Perfeito, exatamente. Esse é o principal benefício dessas biotecnologias, né? Aumentar a competitividade e aumentar a produtividade desses produtores. Que legal, maravilha. Então, olha, qualquer outra, digamos assim, novidade, né, nesse mercado de ovino e caprinocultura, você traz aqui pra gente no nosso Conexão, que a gente vai adorar. Tá Pode bom? deixar. Muito Valeu. Felipe Andrade, que é o gestor do projeto de ovino caprinocultura aqui pelo Sebrae Santa Catarina. Obrigado mais uma vez, querido. Obrigado. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai trazer o quadro Observatório de Negócios, aliás, falando do mercado consumidor de saúde e principalmente bem-estar, né? Então não sai daí não, Conexão Empreendedora volta já já. Já estamos de volta, Conexão Empreendedora. Ainda há pouco a gente falou aqui com o Felipe Andrade sobre ovino, caprinocultura, um polo fantástico, com muito crescimento e muito mercado ainda, muita oportunidade, né, para os produtores, agricultores aqui do estado. E agora a gente tem, claro, o nosso quadro Observatório de Negócios. E no Observatório de Negócios de hoje, a gente está trazendo para você o mercado consumidor em saúde e bem-estar. Hoje, quem não quer, né, se sentir bem, ter mais saúde? Então vamos saber quais são as novidades do Observatório nesse setor. Olá, estamos começando mais um quadro do Observatório de Negócios do Sebrae. Bom, vamos falar de beleza, saúde e bem-estar hoje. São setores que estão cada vez mais presentes na rotina dos catarinenses e não apenas como hábitos, mas como parte importante da economia do estado. Um levantamento recente do Observatório de Negócios do Sebrae de Santa Catarina mostra que esses mercados movimentam juntos bilhões de reais todos os meses no estado, refletindo uma mudança no comportamento do consumidor, maior atenção ao autocuidado e novas prioridades ligadas à qualidade de vida. Mas, apesar de estarem conectados, esses dois segmentos seguem lógicas bem diferentes de consumo. Enquanto a beleza é marcada pela frequência e pela rotina, a saúde e o bem-estar estão muito ligados à necessidade e o momento de vida das pessoas. A gente vai entender um pouquinho melhor desse cenário e as oportunidades que surgem para os pequenos negócios. Hoje quem vai contar para a gente aqui no Observatório de Negócios do Sebrae é o pesquisador Christopher Ramos do Sebrae. Conta para a gente, Christopher, tudo sobre esse setor então. Com certeza. Então, vamos entender um pouquinho o que está acontecendo aqui em Santa Catarina quando a gente está falando de saúde, beleza e bem-estar, né? A gente sabe que é um setor aí bilionário, está movimentando quase 3 bilhões de reais por mês em Santa Catarina. Então, como que está esse cenário assim para quem empreende no meio? É verdade, Bel. Quando a gente olha para os números, né, eles impressionam de fato. Para a gente ter uma ideia, a saúde sozinha chega a movimentar aí mais de 1,2 bilhão de reais, isso mensalmente, né? E a beleza chega a superar o gasto, né, e o consumo com saúde, representando aí por volta mais de 1,5 bilhão de reais. E isso se deve muito porque a gente está falando de necessidade, aqui não se trata apenas de produtos de desejo, né? A beleza está muito inserida no dia a dia das pessoas, então a saúde ela entra ali quando a pessoa tem um problema. Então a gente está falando de uma base estrutural que é o eixo da vida das pessoas, né? E quando isso acontece num mercado como Santa Catarina, em que o consumo, que tem uma grande capacidade de consumo, né? A consequência natural é isso, né? Então, de fato, é um mercado que está em expansão ainda, é gigante e confere muitas oportunidades para o pequeno negócio. Isso que é o bacana da gente ver as pesquisas do observatório, né? Porque eu, como leiga, diria que o comportamento do consumidor, primeiro eu diria que é o mesmo consumidor e que ele se comporta igual nos dois setores. Mas o relatório mostra pra gente que, na verdade, não, né? Que o comportamento com beleza está muito mais associado à rotina e à frequência, né? E a saúde não é todo mundo que está investindo ainda. Então, por que tem essa discrepância de comportamento nos setores? Sim, é uma diferença muito importante, principalmente para quem está começando a empreender nesse setor, né? Porque quando a gente olha para a saúde, a pessoa ela vai recorrer a um produto ou algum serviço de saúde quando acontece algo específico e muito pontual na vida dela, né?
Então, a gente considera aí que é um consumo por necessidade. Já a beleza, ela é muito influenciada aí pela rotina das pessoas mesmo, porque a pessoa vai procurar aí produtos que já estão na rotina dela do dia a dia, né? Então, a gente percebe que são, de fato, consumos, né, comportamentos que têm características muito diferenciadas. E isso influencia diretamente o modelo de negócio, né? Quando o empresário começa a olhar por esse setor, ele pode procurar... É importante que ele procure entender essas diferenças, mas saber também que é possível oferecer soluções híbridas, né, que vão permear os dois mercados. Mas entender essa diferença é fundamental. Então, o meu entendimento, então, é que as pessoas acabam investindo mais na beleza porque ela é uma questão mais recorrente. Até nós, né? Até consumimos beleza hoje para nos produzirmos para o programa, não necessariamente consumimos saúde. Então, fala um pouquinho para a gente sobre essa relação, né? Dessa relação mensal que o consumidor tem com a beleza. O que isso revela sobre o comportamento dele? Quando a gente olha especificamente para o setor da beleza, a gente percebe que existe um consumo muito grande aí, né? E talvez grande parte do volume econômico aí está nos produtos do dia a dia, né? Que são aqueles produtos como pasta de dente, sabonete, shampoo, né? Que quando acabam desses produtos, a pessoa já coloca ali na lista de compras, né? Mas esse consumo ele não está só limitado a isso. A gente percebe que o autocuidado, né? Isso vem se redefinindo na sociedade já há algum tempo. A sociedade já mostra esse cuidado com a imagem, né? Porque a imagem tem a ver até mesmo com pertencimento social, né? Como a gente se posiciona no trabalho, para as nossas relações, né? E essas questões, né, de evolução aí da sociedade, de fato, influencia para que o consumo deixe de ser apenas esses itens básicos. E a gente já começa a ver uma busca do consumidor por produtos mais específicos. Então, um produto para uma pele mais sensível, a estética masculina, que é outro ponto que vem sendo ressignificado, né? Produtos para um cabelo mais cacheado, né? Que são oportunidades de negócio focadas em especialização, né? Então, o pequeno negócio, ele pode, inclusive, não olhar só para esse volume apenas do dia a dia, mas focado em especialização também. Interessante esse dado que você traz, que é um setor que está começando a olhar para outros perfis de consumidor também, né? Que já é um contraponto que a gente vê na saúde, que assim, na beleza não tem idade, não tem para começar a consumir nem para parar de consumir. E na questão da saúde a gente vê que está começando a ter essa preocupação à medida que as pessoas vão envelhecendo, né? Então, por que tem essa diferença? Verdade. O envelhecimento da população é um assunto que está bastante em voga, né? Já há algum tempo a gente vem observado esse assunto à tona na sociedade, né? E esse envelhecimento da população muda um pouco a dinâmica da demanda, né? Porque à medida que a gente tem pessoas mais maduras no mercado e consumindo, a gente não está... Antes a gente via o envelhecimento como doença e hoje a gente está vendo como as pessoas mais de idade fazendo atividade física, tendo autonomia, né, cuidando mais da beleza, né? Então, só que esse é um consumidor que ele é mais maduro, ele é mais exigente, muitas das vezes ele busca uma orientação mais consultiva, né? Ou seja, um atendimento que vai trazer todas as explicações que ele precisa, né? Isso também vai influenciar nos espaços. Quando a gente fala de um negócio, de um canal físico, eu preciso, se eu foco nesse mercado, ou se grande parte do meu público está orientado a esse mercado, eu preciso pensar na iluminação, porque eu tenho que ter uma iluminação em que a pessoa vai conseguir ler os rótulos da embalagem. Eu vou precisar ter embalagens em que as letras elas são maiores, né? Tudo pensado no consumidor final. Então, quanto mais a sociedade envelhece, mais a gente vai ter que criar soluções que atendam, que considerem
essa parcela grande da população. Interessante isso que você falou sobre os espaços físicos, porque isso é uma outra peculiaridade desses setores, né? Porque a gente vê aí a tendência dos outros negócios, a compra online, o digital crescendo muito. Mas na saúde e beleza ainda continua muito forte essa questão do ponto físico de vendas, né? Por quê? Pois é, a gente poderia pensar o contrário, né? Porque a gente vê aí, é muito comum hoje a compra por e-commerces, né? A gente vê farmácias, vê muitas empresas de produto de beleza que elas nascem aí apenas no digital, mas essa é apenas uma impressão, né? Porque a gente descobriu nesse levantamento que apenas 9% das pessoas compram online. E por que que o físico é muito valorizado, né? Quando a gente fala de saúde especificamente, a pessoa vai buscar uma solução, um produto, quando acontece algum problema na vida dela. Ou ela teve um diagnóstico, ou ela teve algum sintoma, ou o próprio envelhecimento, que entra aí algumas questões de prevenção, né, e também de longevidade. Então, a pessoa sempre vai buscar a solução que é mais conveniente para ela. Então, a pessoa vai buscar uma farmácia que está mais próxima do trabalho dela, uma clínica que é no caminho do trabalho, né? Ou algo que está mais próximo do hospital, né? Então, o físico, ele ainda, quando a gente fala não só de saúde, mas também de beleza, ele acaba sendo um ambiente que a pessoa tem, inclusive, confiança, né? As pessoas têm um farmacêutico que precisa conversar para entender se de fato é aquele produto, né? Então, isso precisa ser considerado pelo pequeno negócio, né? Principalmente aqueles negócios que já estão aí no mercado, porque o físico, o digital ele não pode ser visto só com uma solução isolada, né? É importante criar soluções que sejam híbridas. Você precisa estar presente e ser útil no online, mas você precisa ser eficiente no físico, porque é onde as pessoas vão acabar buscando as soluções de fato. Me chama bastante atenção essa questão da confiança que você trouxe, né? Porque é um fator ali que salta durante todo o relatório, né? Que esse perfil mais exigente do consumidor, ele não está mais tão balançado por influenciadores, digamos assim. O consumidor catarinense está buscando qualidade no preço, qualidade no produto. Então, o que isso significa para a gente? É o fim da era de influenciadores? O que isso quer dizer sobre o perfil consumidor? Eu não diria que seja o fim, né, dos influenciadores, mas, de fato, o que o estudo traz, ele é um pouco surpreendente, no sentido em que a gente acaba desmistificando esse poder que a gente acredita que está só na mão dos influenciadores, né? De novo, assim como os canais digitais, os influenciadores, eles estão presentes, eles de fato, a gente tem uma ascensão aí não só de beleza e bem-estar, mas até mesmo no segmento de saúde, né? Tá tudo se interligando, né? Sim, a gente tende a dividir mais para fins, né, de entender as características, né? Mas no fim, tudo está ali permeando no mesmo universo, né? Mas o que a gente percebe com os influenciadores, Bel, é o seguinte: eles levantam pautas, né? Eles trazem tema à tona, mas a influência sozinha, ela não é suficiente para fechar a compra, né? Então, de fato, as pessoas buscam esses assuntos na rede social, elas são impactadas por eles, mas quando se trata de algo do corpo, da pele, do autocuidado, ou seja, algo que eu vou tomar, que eu vou aplicar no meu corpo, no meu cabelo, a prova ainda, ela é muito importante, né? Então, as pessoas, eu costumo dizer que influência sozinha não fecha a venda, né? Porque, de fato, eu vou ter acesso a um assunto, mas eu vou procurar testar um produto, eu vou procurar por informações na internet para entender o que as pessoas estão falando sobre aquele assunto. Muitas das vezes eu vou falar com um médico, com um especialista, né? Para depois, de fato, tomar decisão sobre a compra, né? E nesse sentido é muito importante o pequeno empreendedor pensar
nesse consumo como uma jornada, né? Porque as pessoas passam por várias fases e a influência é só o início dessa fase, né? É só coceirinha à vontade? Isso, exatamente, é só isso, né? Aquele estímulo que a pessoa precisa para começar a jornada, né? Então, para quem quer empreender nesse setor, precisa levar isso em conta, porque a pessoa dificilmente vai comprar uma isca que está ali, que o influenciador jogou. Ela vai sempre buscar uma forma e, por isso, o pequeno negócio precisa provar valor real, não basta só ter influência. Bom, por um lado demonstra um consumidor mais racional, né, mais consciente, o que é bom. Quer dizer que a gente não está consumindo assim sem pensar. Mas também um dado que chama atenção é que a gente ainda está investindo mais em beleza do que em saúde, né? O relatório mostra ali que a maioria dos catarinenses só procura um médico, só vai atrás de saúde mesmo quando a coisa aperta. Então, o que isso quer dizer sobre o nosso perfil aqui do catarinense? A gente percebe aí um perfil mais reativo das pessoas, né? Isso talvez acontece, eu não diria que isso tem muito a ver só com o comportamento. Aí entra uma questão macroambiental, que eu até diria, né? Que tem a ver com políticas públicas, né? Ou seja, o acesso à saúde, ele não é tão facilitado, né? A ponto de a pessoa da gente ter uma cultura de prevenção mesmo, né? E por ser uma conjuntura, né? Ou seja, uma força que não está ali, né? no controle do pequeno negócio, o que o empreendedor pode fazer é se adaptar a ela. Então, caminhos para se fazer isso é pensar em uma jornada em que a gente vai construir essa cultura, né? Então, trazer soluções de prevenção, mostrar que as pessoas elas conseguem ter um cuidado com a saúde, fazer exames regularmente, né? E mostra que a gente não pode pensar as soluções de saúde só a partir da ótica do consumo premium, por exemplo. A gente tem que facilitar acesso para a população, né? Então, eu diria que essa sendo uma conjuntura macroeconômica, isso gera também uma oportunidade grande para os pequenos negócios em oferecer essas soluções e para criar, de fato, uma cultura na sociedade. Realmente, essa questão do acesso não é uma coisa que as pessoas pensam, né, quando pensam no setor econômico, mas a saúde realmente tem essa barreira e o SUS se mostra aí como a principal porta de acesso à população, né? Então, esse dado ele vem para agregar ao empreendedor que está no setor de saúde? Eu acredito que sim. Da mesma forma, quando a gente olha para os dados, a gente percebe que um pouco mais de 60% da população utiliza o SUS quando precisa cuidar da saúde, né? E quando a gente olha para classes D e E, por exemplo, essa porcentagem ela passa para 80%. Então, isso muda a perspectiva de como a gente olha para o momento que a pessoa entra nessa jornada de consumo que eu comentei, né? Porque se ela procura um atendimento só quando ela precisa, isso vai influenciar se ela vai comprar o remédio depois, o tipo de informação que ela recebeu lá no posto de saúde, se ela vai de fato fazer o tratamento, né? Então, mas eu acho que abre portas para o que eu chamaria de soluções complementares aí. Ou seja, a gente criar clínicas que são mais populares, que vão permitir acesso às pessoas, ou criar soluções que vão trazer uma experiência de atividade física para a longevidade, né? Então, eu acredito que é um problema, né, a gente ter grande parte da população aí apenas com acesso ao SUS, mas esse problema também se transforma em oportunidade para o pequeno negócio, desde que a gente consiga ler esse cenário aos olhos, a partir da necessidade das pessoas. Bom, e essa é a missão do Observatório, né? Traduzir esses dados de maneira que o empreendedor consiga ler. A gente tocou em vários pontos aí interessantes, perfil de consumidor, até como esses setores estão se atrelando, se aproximando cada vez mais, né? Então, o que você diria pra gente
analisando todo o relatório, que são as principais oportunidades que tem para os empreendedores que estão nesses setores hoje em dia? Boa, eu diria que a gente poderia olhar as oportunidades em 3 frentes diferentes, né, de acordo com os dados que a gente coletou ali. O primeiro é o de fato da recorrência, que tem muito a ver com a beleza, mas a gente também pode pensar em algumas soluções para a saúde, né? Ou seja, criar planos de assinatura, kits de reposição, né? Então, se a gente já sabe que essa compra ela vai acontecer todo mês, então é importante criar estratégias para que o consumidor ele consiga ter acesso a produtos de uma maneira mais fácil, né? Isso se tornar vantagem para ele, né? E também é uma forma de aumentar o ticket médio, né? Um outro ponto que eu diria que também é oportunidade é criar uma solução a nível de especialização, que são ou seja, pele sensível, cabelo cacheado. Nichar mesmo. Isso, a estratégia por nicho, porque a gente sai de uma estratégia mais geral, né, e começa a ter uma oportunidade mais de competir aí no mercado, porque você está atacando ali uma parcela mais específica que também é grande, né? A gente não pode pensar no consumidor só nesse consumidor geral. A gente precisa pensar que as pessoas têm necessidades específicas, né? Então, de fato, é uma forma de se diferenciar. E aí entra muito, que eu acredito que é uma força que empurra muito essa demanda também, aquilo que eu falei sobre longevidade. Né? Existe muito caminho também para as pessoas se especializarem nesse público que está envelhecendo, e isso é uma tendência. E, quando a gente olha para o mercado, a gente não tem ainda um número suficiente de empresas que consegue atacar ali os problemas de fato dessa faixa etária, né? E o último ponto, Bel, é algo que eu até já comentei, que é a integração de soluções. Ou seja, pegar aquele gap que a gente já sabe que o sistema público ele não consegue alcançar, né? Então, pensar em toda a jornada e como que é possível agregar uma solução, né? Então, por exemplo, a gente pode pensar em farmácias que ofereçam serviços que não são apenas do ramo de farmácia, né? Como orientação, aferição de pressão, por exemplo, né? Que isso vai estar dentro da jornada de vida da pessoa, né? A gente tem, eu tenho um exemplo muito claro, né? Em Palhoça, por exemplo, a gente vê uma integração do sistema público com uma empresa privada, que é uma grande academia, em que esse acordo faz com que, como o sistema público não consegue atender as pessoas, né? Então ele leva para ginásticas laborais dentro dessa academia. Então, é um negócio que está oferecendo o que seria um gap, uma lacuna aí do sistema público. Uma especialização, né, que o sistema público não consegue abarcar. Exatamente. Bom, e como que o Sebrae consegue ajudar esse empreendedor a se posicionar de uma maneira mais competitiva nesse mercado, né, que está bombando cada vez maior? Eu acho que é muito importante momentos como esse, porque a gente está discutindo aqui reflexões a partir de dados, né? A partir de um estudo bastante robusto que foi realizado, né? Então, eu acredito que o pequeno negócio, ele tem ali, costuma ser muito guiado pela intuição, mas a intuição, ela tem um limite, né? Ela, não é que ela não tem valor nenhum, aliás, ela tem muito valor, mas ela tem um limite. E quando a gente começa a traçar estratégias com base em dados, a chance da gente acertar é muito grande, né? Então, o Sebrae está sempre lançando estudos que faz essa leitura do consumidor, que vai entender o cenário econômico, né? Então, o Observatório faz esse tipo de estudo e o Sebrae atua ajudando a traduzir essa linguagem em estratégia real, né? Então, o empreendedor pode sim buscar o Sebrae, porque muitas das vezes a gente olha para aquele monte de número, a gente não entende,
Mas Dá até um desânimo, né? Dá até um desânimo. Mas a gente tem pessoas, consultores, a gente tem um atendimento, né? Isso pode ser feito de várias frentes. Bom, e como que o empreendedor que está super interessado em saber mais sobre esses setores pode acessar esse estudo? Esse estudo em específico, eu estava falando ali sobre a necessidade da gente tomar estratégia com base em dados, né? Esse estudo em específico, ele foi realizado aí com 1.000 pessoas e ele tem um nível de confiança muito alto, 95%. E o consumidor pode acessar ele de duas formas. A gente sempre cuida a forma como a gente entrega isso, né, numa linguagem que não vai trazer jargões técnicos ali. Então, a gente preparou um relatório que tem uma leitura muito fácil, que tem todas as informações, né, que a gente coletou, e também um infográfico que mostra isso de uma maneira muito rápida e visual e fica bastante tranquila a leitura, né? Tanto esse estudo quanto as soluções do Sebrae estão disponíveis lá no portal do Sebrae. Lá as pessoas têm o acesso ali para o portal do Observatório também. Bom, Christopher, muito obrigada por participar com a gente e iluminar um pouquinho, né, a nossa cabeça sobre esses setores que são tão presentes, tão em alta aqui na economia catarinense. Obrigado, Bel. Bom, gente, os dados mostram que saúde, beleza e bem-estar vão muito além do consumo, né? A gente viu aqui pela conversa. Eles refletem comportamento, qualidade de vida e também as oportunidades reais que tem para o seu negócio. Com o apoio de instituições como o Sebrae, os empreendedores catarinenses têm cada vez mais acesso a informações e estratégias para entender o mercado e crescer de forma sustentável. A gente vai ficando por aqui, mas você pode conferir esse estudo e muitos outros conteúdos e pesquisas no Observatório do Sebrae de Santa Catarina. Até a próxima! Muito bem, tá então nosso Observatório de Negócios, nosso programa hoje fica por aqui, mas claro, você sabe que a nossa programação tá no site do Sebrae, de toda a nossa TV Inova, para você ficar por dentro, né, de tudo que acontece aí no mundo do empreendedorismo, só aqui em Santa Catarina. Até o nosso próximo Conexão Empreendedora.